Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Ayrton Broto. O canal que está começando agora, faz pouco tempo que editamos nossos primeiros vídeos, colocamos no ar e gostaríamos de pedir aí a colaboração de todos aí, aquele joinha, a inscrição no canal, se puder compartilhe nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos falar de um processo que começou ontem, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora deve seguir para o Senado para a continuação do processo, né, que é o chamado homeschooling. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a pauta, mesmo com protestos veementes de vários deputados e todos embasados, né? Mas vamos primeiro dar uma olhada na lei, o que diz a lei, pelo menos o básico dela, né? E depois nós vamos fazer uma pequena ponderação sobre essa questão do homeschooling, né? A lei aprovada diz que pelo menos um dos pais, que seriam os tutores do menor que estaria no homeschooling, tem que ter nível superior. As certidões criminais têm que ser conseguidas dos dois pais, da Justiça Federal e da Justiça Estadual ou Justiça Distrital. Tem que ter relatórios trimestrais dos trabalhos realizados e do aprendizado dessa criança, né? O acompanhamento será feito por um tutor de uma instituição contratada, ou seja, terá ligação com algum tipo de instituto ou escola que vai designar um tutor que vai avaliar o andamento dessa criança. As avaliações anuais de aprendizagem também permanecem, ou seja, ela só será considerada escolarizada, apta, após essas avaliações anuais de aprendizagem. E também tem uma questão da avaliação semestral do desenvolvimento da criança em relação a transtornos e deficiências de desenvolvimento. Por quê? É onde nós vamos entrar mais pesadamente agora. Primeiro ponto, a questão do nível superior. Vamos convir que isso não significa muita coisa, né? Hoje em dia nós temos muitos, mas realmente muitos, que têm nível superior e não sabem nem escrever direito, não conseguem ler alguma coisa e interpretar aquilo, né? Ninguém entende direito como eles também conseguiram esses cursos superiores, mas a verdade é que isso acontece. São chamados analfabetos funcionais e graças às universidades. Isso é dito pelos próprios professores universitários, isso não é dito pelo Ayrton. Isso é um relatório anual, toda hora eles falam dessas coisas, que encontram alunos que não conseguem ter esse tipo de discernimento. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que é médico e ele pegou uma residência, ele pegou um residente uma vez, o residente já está formado em medicina. E lá pelas tantas, no início desse processo de residência, foi falado de dipirona e este formado em medicina não sabia o que era dipirona. Então a gente vê o nível dos formados muitas vezes dessa forma, ou seja, um diploma não significa grande coisa, né? A verdade, infelizmente, no Brasil é essa. As certidões criminais vão dizer o quê? Que eles não têm processos na justiça, que eles não foram condenados criminalmente por nada? Não diz também grande coisa. Tem quanta gente nós vemos aí ligados a várias áreas aí que se sabe que cometem crimes, que cometem desvios e não tem condenação criminal na justiça. Então, outra coisa que não significa isso tudo, né? Os relatórios trimestrais. Relatórios você pode comprar. Isso não significa que eles sejam reais, né? E o acompanhamento da instituição. Olha, se a instituição está acompanhando, provavelmente será uma instituição paga, né? Se você está pagando, vai dizer aquilo que você quer que diga. Também é outra coisa que não diz muita coisa. E as avaliações anuais de aprendizagem.
né? E isso talvez seja a única coisa um pouco mais palatável nesse processo, né? Ainda mais se for uma avaliação efetiva pelo Estado e não pela instituição de aprendizagem, efetivamente dizendo. Mas assim, o cerne todo dessa questão não é apenas a aprendizagem formal. A escola, ela serve basicamente como um órgão, um processo socializador da criança, né? É na escola que a criança aprende a conviver com outras pessoas, é na escola que a criança aprende a interar com outros interesses, é na escola que ela aprende as hierarquias, né? Basta você ver o seguinte: crianças muito pequenas estão em casa, normalmente ficam com a mãe, às vezes com os avós, tirando aquele círculo fechado de pessoas com quem ela convive muito estritamente. Normalmente essas crianças, quando vem um estranho, elas se retraem, né? Por quê? É normal isso, né? E é justamente na escola que essas crianças vão aprender a se soltar um pouco mais, né? Se é fase da vida, realmente, mas é uma fase que, se você não tiver o convívio com outras pessoas, com outras crianças, para você socializar essa criança, é uma fase que vai ser muito mais difícil de se ultrapassar, né? E tem vários casos de pessoas, de jovens que foram educados em casa, principalmente em locais ermos, que realmente era difícil, impossível de você chegar na escola, e que depois tiveram bastante dificuldades porque eles deixaram aqueles locais e depois foram se integrar na sociedade. E tiveram muitas dificuldades porque eles não foram socializados. A escola não é apenas um organismo, não é apenas uma instituição onde você vai aprender a parte técnica das coisas. Você não vai aprender a ler, escrever, fazer conta, né? Depois, mais na frente, fazer as equações e fazer e calcular a gravidade e tempo e física e química. Não é só isso, né? A escola é principalmente um processo de socialização da criança, e isso é fundamental para o ser humano, para um animal como nós, que vivemos obrigatoriamente em sociedade. Um homem sozinho na natureza tende a morrer rápido e facilmente. Então nós precisamos do grupo social para nos protegermos, para sobrevivermos. Se você quebra essas relações de grupo, é muito mais fácil desse grupo se dissolver e das pessoas perecerem e serem dominadas por outros grupos que estão coesos. Pense nisso, porque isso, na verdade, não é apenas uma questão de decisão dos pais, que são responsáveis pelas crianças, mas não são donos delas. O responsável maior por qualquer criança, por qualquer indivíduo, é o Estado, né? Então, vocês pensem nisso, porque principalmente isso pode ser encarado como um processo de divisão, de quebra da sociedade brasileira, como forma de facilitar a dominação por estrangeiros, né? Não é à toa que essas ideias não vêm exatamente daqui, vêm de fora, né? Vamos pensar nisso, porque isso não é bom para a sociedade, não é bom para nós e nem para as nossas crianças. Valeu, muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo.